E o tema da mensagem hoje é inimigos da graça. Inimigos da graça. Quando o sermão é temático, a gente tenta mostrar na palavra de Deus. Então a gente vai construir, né, uma mensagem a partir de vários textos. Então assim, é importante que você fique atento para que você não perca, tá? Ontem à noite eu fui escrever esse sermão, orei, tentei escrever, não saiu nada, fiquei um tempo lá na mesa orando, e aí eu quero hoje compartilhar com você o que Deus colocou ao meu coração. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, apenas o versículo 20. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, não sou mais eu que vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém, queridos? Então assim, o apóstolo Paulo está dizendo, já não sou mais eu quem vivo, não é mais as minhas vontades que governam, não é mais o que eu penso e o que eu acho, mas é Cristo vivendo em mim, é o amor de Cristo vivendo em mim, é a graça de Cristo vivendo em mim, é a compaixão de Cristo vivendo em mim, é a misericórdia de Cristo vivendo em mim. Sabe, queridos, quando o tema dessa mensagem, inimigos da graça, na terça-feira eu estava aqui e veio uma palavra ao meu coração, e até compartilhei aqui, e eu falei sobre a síndrome de Jonas. Jonas, irmãos, foi convocado por Deus para poder pregar a palavra a um povo, levar a palavra de arrependimento, porque Deus já tinha marcado um juízo, a destruição estava vindo sobre aquele povo, se eles não se arrependessem. E quando Jonas, ele recebe essa responsabilidade, ele vai lá e ele pega um navio para outro endereço, para fugir da presença de Deus, para não fazer a vontade de Deus. E aí você conhece a história, né? Eles enfrentam uma grande tempestade, ele é lançado, né, no mar, ele é engolido pelo grande peixe, durante 3 dias fica lá, e de alguma forma ele vai parar na cidade de Nínive. E o capítulo 3 a gente vai ver ele pregando o evangelho, ou pregando, né, o arrependimento para as pessoas. E a Bíblia vai mostrar, irmãos, que houve uma convocação para um grande jejum de arrependimento naquela cidade, e todos se arrependeram. E aí quando entra no capítulo 4, coloca o capítulo 4, versículo 1 para mim, nós vamos lendo ali, para mim não ficar folheando a Bíblia aqui que demora. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Contudo afirmo que Jonas, capítulo 4, versículo 1 e 2 somente. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Por que motivo da fúria de Jonas? Por que Jonas estava contrariado? Por que Jonas estava decepcionado? Por que Jonas estava frustrado? Porque Cristo não habitava nele. Porque o seu coração não estava alinhado com o coração de Deus. Sabe, querido, quando o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus, nós corremos riscos de praticar coisas terríveis. E todo motivo da indignação, né, de Jonas é porque o Senhor havia perdoado. Não passa o versículo não, senão você quebra o efeito surpresa, tá? Né? Todo motivo da indignação de Jonas era porque aquele povo havia se convertido, era porque aquele povo havia se arrependido, é porque aquele povo havia recebido a graça e a misericórdia de Deus. Existe crente assim, irmãos, que são inimigos da graça, são legalistas, são frios, são mecânicos, são acusadores dos seus irmãos. Quando vê alguém em pecado, o semblante dele muda, porque o que habita nele não é Cristo, mas é um demônio que habita nos inimigos da graça. E os inimigos da graça estão dentro da igreja, que são os religiosos, são fariseus, que acusam, que condenam,
que pegam pedra nas mãos para atirar naquele que está em pecado. Ei, deixa eu dizer para você, querido, ninguém aqui é bom o suficiente a ponto de julgar o seu próximo. Sabe que é muito triste quando um pastor começa a ver o nível de graça, o nível de compaixão, o nível de misericórdia, o nível de amor dentro da igreja diminuindo, e só o que a gente vê é acusações, só o que a gente vê é a gente apontando o dedo, é só o que a gente vê é pessoas pegando pedra para poder apontar para o outro que está em pecado. Sabe por que Jonas estava furioso? Sabe por que Jonas estava revoltado? Ele estava revoltado não era somente por causa da conversão das pessoas, ele estava revoltado porque Deus é graça, ele estava revoltado porque Deus é misericórdia, ele estava revoltado porque Deus é compaixão, ele estava revoltado porque Deus é perdão. Ei, como que Cristo pode viver em mim, se as minhas atitudes não têm nada a ver com as atitudes do meu Senhor? Paulo diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu pergunto para você hoje, igreja, Cristo vive em você? Cristo vive em você? Ou você é daquele que quando fica sabendo de uma conversa, de alguém que tropeçou, que falhou, que pecou, você é aquele que vai esticando conversa, e vai denegrindo a vida do irmão, vai falando da vida do irmão, e vai sentando nessas mesas, e vai falando da vida do próximo, e vai falando da vida do irmão, e vai falando de outros, fala de outra igreja, fala do pastor, fala da pastora, fala... Ei, igreja, isso não é ser cristão, isso está mais para o farisaísmo, isso é religiosidade. Pode voltar, passa o versículo 2. Então orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso que eu fugi depressa para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, e que te arrepende do mal. Não é por isso que eu fugi porque eu sabia. Eu fugi porque eu sabia que se eu fosse até lá e pregasse, se eles se arrependessem, eu fugi porque eu te conheço bem, Deus. Sabe esse adúltero? Eu fujo porque eu não quero que ele se arrependa. Eu não quero ver as misericórdias do Senhor sobre ele, eu não quero ver a tua graça sobre ele, eu não quero ver a tua compaixão sobre ele, eu quero ver ele no fogo do inferno. Sabe o que é estranho? Que alguns poderiam também dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Satanás vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Satanás vive em mim. Porque se tem alguém que quer ver pessoas no inferno, é Satanás. Ele é o acusador das nossas almas, dia e noite, diante de Deus. Mas nós temos um advogado, sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você todos os dias. Quando nós pecamos, quando nós caímos, quando nós falhamos, quando nós, querido, tropeçamos, e todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E quando Jesus ele vai nos apresentar diante de Deus, tem advogado aqui, tem, cadê? Estava vendo aqui o Tiago, cadê a Lucimara? Está aí também? Está ali. Tem advogados aqui na igreja. O advogado, para defender o seu cliente, ele tem que montar um processo, tem que ter argumento, tem que ter provas. O Abílio também está ali, tem que levar isso diante do juiz, e quando chega lá, ele coloca todas essas provas para poder tentar representar bem o seu cliente. Mas Jesus não tem argumentos diante de Deus. Jesus não tem um monte de documentos diante de Deus. Sabe o que Jesus coloca diante de Deus? Jesus apresenta as suas mãos perfuradas, Ele apresenta o seu lado perfurado, Ele apresenta os seus pés perfurados, e diz: eu os comprei com o meu sangue, eu morri por eles, eles têm um valor, o valor da minha vida, que eu entreguei na cruz do Calvário. Esse é o valor, irmãos, de cada cristão. Quando Jesus intercede por mim, quando Jesus intercede por você. Mas às vezes alguns não estão dizendo:
não sou mais eu quem vivo, mas Satanás é quem vive em mim, porque mente, engana, manipula, fala mal do seu próximo, condena, pega pedras nas mãos. Crentes que estão cheios de pedra nas mãos. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai escrever: Ele vos deu vida estando vós mortos, nas vossas transgressões e pecados, nas quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Moral da história, Paulo está dizendo, todo mundo era endemoniado aqui. Todo mundo tinha um espírito maligno no couro, na pele, na mente, no coração. Versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filho da ira, assim como os demais. Nós éramos igual a eles. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Deus é rico em quê, irmãos? Por que você é tão pobre em misericórdia? Se Ele vivesse em você, você também seria rico em misericórdia. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou. Quem aqui tem filho? Responde para mim. A mãe tem 2 filhos. Um é um servo de Deus, o outro é um criminoso. Está lá no presidiário, lá no presídio. É um presidiário, está lá no presídio. A mãe ama mais o que é o servo de Deus do que o que está condenado? Responde para mim. Sim ou não? Quando você acusa o seu irmão, Deus o ama da mesma forma. Deus não aceita o seu pecado, mas Deus o ama. E o desejo de Deus é que a gente restaurasse essa pessoa com espírito de mansidão e amor. Versículo 5: estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ninguém conseguiu ter vida em Cristo por si próprio, porque tem crente que parece que ele nem precisa de Jesus. É a 4ª pessoa da Trindade, é o santo au. Ele é melhor do que todo mundo, entende? Eu sou bom, eu sou certinho. E daí? Em Cristo, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ele estava dizendo, pastor, eu gosto de ir na igreja, mas eu não consigo me libertar do vício. Aí eu disse para ele, falei, querido, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é isso que a Bíblia diz? Em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque em nós mesmos, nós somos o quê? Mais do que fracassados. Algumas batalhas só podemos vencer se nós estivermos em Cristo, porque é o poder de Cristo em nós que nos dá a vitória, não vem de nós mesmos. E quando você julga, quando você condena, quando você aponta, quando você senta em mesas para falar do seu irmão, deixa eu dizer para você, querido, fica parecendo que você chegou onde você está com Cristo, porque você é bom, porque você é uma pessoa perfeita. Versículo 6, versículo 5, para a gente ter um entendimento, 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, Deus-nos deu-nos vida em Cristo Jesus. Deus-nos vidas, é um presente, foi dado a nós, vida em Cristo Jesus, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Foi Ele quem nos ressuscitou, não vem de nós mesmos, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Primeira coisa, querido, nós estávamos condenados. Segunda coisa nesse texto, nós encontramos o Senhor da graça, nós encontramos o Senhor da misericórdia, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Paulo está dizendo. Todos estão condenados, todos sem Cristo, opera neles ainda um espírito maligno, é isso que ele está dizendo. Mas pela graça, nós recebemos a misericórdia de Deus. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, não vem de nós. Versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de você, não vem de mim, não vem de nós, vem de Deus. A salvação é um presente que Deus nos dá, não porque nós merecemos. E eu quero que você faça um diagnóstico agora do teu coração. Pastor, essa palavra está... A vontade que eu tenho de levantar e sair daqui, pois levante, vá. Sabe por quê? Porque não é Cristo que vive aí, querido. Você precisa confrontar o seu eu, você precisa confrontar as suas emoções, você precisa confrontar as suas falsas verdades que reina dentro de você. Porque quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus, na Bíblia Sagrada, 2000 anos atrás, a gente vê adultério. Quando a gente olha para a igreja do Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, a gente vê diferença, a gente vê preconceito. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, enquanto Cristo não voltar, nós não seremos plenamente santo como Ele é. Todos nós somos pecadores. Aí eu vou sair dessa igreja porque essa igreja aqui tem pecado. Oxe, então não vai para a igreja perfeita não, que você vai estragar ela. Não vai para a igreja de anjos não, porque todos nós temos pecado. Olha o que diz o versículo 9, para a gente encerrar essa leitura. Versículo 9, não vem das obras. Versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Não há nada que você possa fazer para atingir tamanha graça, tamanho amor, tamanha compaixão, tamanho perdão da parte de Cristo. Mas olha o que Jesus escreve, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Coloca para mim, fazendo um favor, no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Olha o que Jesus está dizendo. Isso. Não julgueis para que não sejais julgados. Ai, ai, ai. Não julgueis para que não sejais julgados. Pode passar. Porque sereis julgado pelo critério com que julgais, e sereis medido pela medida com que medis. Deixa eu dizer, queridos, aquele que tem o coração de Cristo, que age com compaixão, que age com misericórdia, que age com esse coração de perdão, qual é o critério que vai ser o nosso tribunal? É o critério que nós estamos aplicando hoje. Se você não tem compaixão do seu irmão, se você critica o seu irmão, se você se acha melhor do que o seu irmão, deixa eu dizer, quando você chegar lá, o critério vai ser o que você usou aqui na terra. Porque diz a palavra do Senhor, você será julgado da forma que você julgou o seu irmão. Pode passar. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não repare na trava que estás no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Deixa eu explicar isso aqui para você. Como assim, pastor? O Tiago está ali, né? Vou fazer um exemplo com o Tiago. O Tiago é pecador, sim ou não? O Tiago é pecador, sim ou não? O pastor Valmir é pecador, sim ou não? Perfeito. Que diferença que há entre eu e o Tiago? Pode ser que tenha uma diferença de um cisco, porque todos nós somos pecadores, certo, irmãos? Às vezes tem alguém que está andando de uma forma que está conseguindo se manter na sobriedade, está se mantendo firme nos caminhos do Senhor, mas depois tem um tropeção, e a vida cristã é assim, cheia de desafio. É mais ou menos quando eu vejo algumas pessoas, né? Existem duas questões, que eu quero separar as duas. Existe a questão de gente que compra e não paga nunca. Isso está errado. Mas existe a questão de um país tão desafiador como nós estamos vivendo, com dinheiro desvalorizado, imposto sendo colocado sobre as costas do povo,
Se nós como igreja, irmãos, não tivermos o amor, a graça de acolher as pessoas que estão sofrendo financeiramente nesse tempo. Mas tem gente, irmãos, que por causa de qualquer crise financeira, já sai criticando o seu irmão. Nós estamos no mesmo mundo e nós estamos sujeitos às mesmas coisas, as mesmas lutas financeiras, as mesmas dificuldades financeiras, as mesmas dores e os mesmos sofrimentos. Agora, uma pessoa de caráter, um cristão verdadeiro, pode passar por uma crise financeira, sim ou não? Um cristão verdadeiro, um homem de caráter, pode passar por uma crise no casamento, sim ou não? Só que para alguns tem que ser perfeito. Nós estamos falando de gente. Sabe por que Jesus se fez homem? Porque o Deus Todo-Poderoso veio a este mundo, se esvaziou de toda a sua glória e se fez homem. E está cheio de crente que não tem nada a ver com Deus, que tem se apresentado como Deus. Deus não te chamou para você ser Deus. Deus te chamou você para ser gente. E gente sente a dor do próximo. Gente sente o sofrimento do outro. Gente chora junto. É como agora a gente tem chorado pela família do nosso irmão Elton, que está lá com seu pai internado na UTI, sofreu um AVC gravíssimo. Chorando junto, visitando, estando do lado, mandando mensagem, acordando de madrugada e orando, chorando na presença do Senhor, porque nós estamos sujeitos às mesmas dores, irmãos. Mas às vezes parece que nós nos colocamos em um pedestal e diz assim: meros mortais. O que Deus está achando disso? O que Jesus está achando disso? Olha o que diz a palavra do Senhor, continua aqui: hipócrita. Fala bonito, bem forte aí, bem forte, 1, 2, 3. Tire. Vamos lá, vamos ler juntos, vamos lá. Hipócrita. Aí eu pergunto: quem que está sendo reprovado diante de Deus? O que está tropeçando no pecado ou o que está julgando? Porque o pecado na vida de muitos pode ser um acidente, que a gente tropeça. Eu aprendi a lutar contra algumas coisas. Por exemplo, pensamentos. Eu sou pastor, não corre óleo nas minhas veias, irmãos. Corre sangue. Tem homem aqui. Quando eu vejo alguma coisa que eu sei que não é de Cristo, eu já oro e já falo: Senhor, eu rejeito isso. Leva minha mente cativa. Não quero pensar nisso. Não quero ver essa imagem mais. Não quero que essa imagem fique como uma fotografia na minha mente. E já começo a me purificar diante do Senhor, pedindo para que Deus me purifique. Porque homem que não vigia, irmãos, cai. Mulher que não vigia, cai. E a queda não é o adultério lá. A queda começa na pornografia. A queda começa. Então a gente tem que aprender o que? Vigiar. Todos nós estamos sofrendo as mesmas dores, as mesmas tentações, as mesmas perseguições, as mesmas batalhas contra o mesmo inimigo. Por que dentro da igreja às vezes a gente parece que se coloca num pedestal de santidade e acha que pode falar do irmão, achando que Deus não está vendo isso? Nós não podemos fazer isso. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade e cuide de ti mesmo, para que não seja tentado também. Agora, irmãos, se nós surpreendermos alguém em pecado, como que a gente deve tratar essa pessoa? Devemos restaurá-las com espírito de humildade. Mas quando você senta numa roda para falar do teu próximo, do teu irmão, é espírito de humildade, isso é espírito de arrogância. Não tem espírito de humildade aí. Eu quero concluir essa palavra, irmãos, lendo um texto, Evangelho de Lucas, capítulo 15. E aqui eu quero perguntar para você: com quem você se parece mais? Eu poderia ler Evangelho de João, capítulo 8, a mulher
pega no ato do adultério, todo mundo lá pronto para atirar a pedra, e Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas a grande questão é, o quantos que acham que podem pegar a pedra? Quantos que acham que podem pegar a pedra? Porque poderia ser meu filho, poderia ser eu, poderia ser minha esposa, poderia ser qualquer um. Jesus não veio para estabelecer um reino de condenação. Antes de nós lermos esse texto, coloca para mim Evangelho de João capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu posso citar para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio dele. Se Jesus, sendo perfeito, não veio para tirar pedra naquela mulher, com que direito a gente acha que pode tacar pedra nos nossos irmãos? Que é pego no ato do adultério, que falha, que erra, que peca. Irmãos, cabe a gente restaurar essas pessoas. Mas Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1 e o versículo 2. No Evangelho de Lucas, tem 3 parábolas. Quantas parábolas? 3 parábolas. A primeira fala da ovelha perdida, que muitos interpretam essa passagem como um cristão que se perdeu. Eu não interpreto dessa forma. Eu interpreto da forma que está falando de valores pessoais. Porque fala, quantos de vós, tendo um rebanho, então está falando de valores para os fariseus. Porque para não perder dinheiro, eles faziam qualquer coisa. Qual de vós, qual mulher que tendo, né, as dracmas, 10 dracmas, perdeu uma, não vai abrir a casa, está falando de valores pessoal, valores terreno. Por que vocês se movem por valores terreno e não se move por algo que é mais precioso do que ovelha, do que ouro? Que são vidas, são pessoas. Mas quantas vidas estão sendo mortas por causa dos falsos irmãos? Por causa dos legalistas que acusam, que condenam. Evangelho de Lucas, capítulo 15. E por causa dessa situação, Jesus contou essas 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para o ouvir. Irmãos, isso aqui para os religiosos era um escândalo, porque Jesus se sentava com pecadores. Aí você se diz filho da graça, e quando vê alguém em pecado, quer arrancar a cabeça dele. Aonde está Cristo, irmãos? Que Cristo que você serve? Versículo 2. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí o versículo 4, Jesus dá início a esse conjunto de parábola. Aí a gente vem para o versículo 11, né? A gente vai ver que você conhece essa passagem, e eu não quero falar agora hoje do filho que vai embora, porque é muito mais triste do que ter um filho perdido lá fora. Deus tem filhos perdidos lá fora, sim ou não? Todo aquele que ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, na parábola de Jesus, sabe como que Deus os enxerga? Deus os enxerga como filhos que estão perdidos lá fora. E sabe o que o pai está esperando? Que esses filhos venham, porque quando eles virem, o pai vai correr de encontro e vai abraçá-los. Não importa o que ele fez, não importa qual é a sua história, não importa qual é o seu passado, não importa, importa uma coisa: tem vestes novas. Ele merece? Não merece. Ele é livre? Não. Mas tem vestes novas, tem sandálias novas, tem anel de identidade para colocar no dedo. Eu não quero falar sobre isso, mas tem gente que parece que se fechou dentro de uma cúpula de religiosidade e está igual aos fariseus. Mas esse come com pecadores, esse anda. Esse tempo atrás eu estava sendo muito espancado, porque às vezes eu ia viajar, levava alguém junto comigo, que para alguns não era uma pessoa que condizia estar andando comigo. Pastor Valmir está melhor do que Jesus, irmãos, porque Jesus sentava para comer com pecadores e publicanos, e agora o pastor Valmir só pode andar com gente
que se diz santo. Não, não é santo, não, é religioso. Não é santo. Não é Cristo que vive aí não, irmãos, é Satanás que vive aí. Não é Cristo que está reinando aí não, é Satanás que está reinando aí. É o diabo que está reinando aí. E a gente precisa entrar em conflito com isso, dentro de nós. Quando a gente começa a somente olhar para o erro, para o pecado, e não ter compaixão, não ter misericórdia, e falar: meu irmão, eu sei que você está passando por luta, mas pode contar comigo, eu estou do seu lado. Mas alguns são isolados, são abandonados, são excluídos, são deixados para trás. Agora do versículo 28 em diante, 5 minutos para terminar. Do versículo 28 em diante, capítulo 15, versículo 28, diz assim, versículo 26, amém? Versículo 25, olha aí, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? E este lhe respondeu, teu irmão voltou, e o teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, igual Jonas, mas ele se indignou. Alguns falam assim, eu não vou mais nessa igreja. Tem gente nessa igreja que é pecador, eu não vou mais nessa igreja, porque eu sou bom demais, eu sou santo demais. Ele, versículo 29, ele porém respondeu, versículo 28, mas ele se indignou e não quis entrar. Não vou participar disso, não vou participar dessa sujeira, não vou participar dessa sacanagem que está acontecendo aqui, não vou participar. Olha o que diz aí o versículo 28, mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, e ele porém respondeu, pai, há tantos anos tenho servido, nunca desobedeci a uma ordem tua, mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando porém este meu irmão, não, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse, filho, tu sempre está comigo, e tudo o que é meu é teu, mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, por este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Deixa eu dizer, quando um pecador volta para a igreja, alguns ficam tristes, a igreja não é mais a mesma. Não, era para ter alegria, irmãos, porque está voltando para a comunhão, não importa o que ele fez, não importa o que ele passou. Mas sabe o que é mais triste do que nós vermos uma multidão de pessoas perdidas lá fora? É nós vermos uma multidão de pessoas perdidas aqui dentro. Pior do que ver pessoas perdidas lá fora, é ver pessoas perdidas aqui dentro. Não é perdidas porque estão pecando. Eu disse esses dias, o problema não é o pecado, mas o problema é a dureza de coração. Para o pecado tem solução, irmãos, é arrependimento. Mas a dureza de coração, o legalismo, a condenação, a acusação. Jesus é graça, é amor, é compaixão, é misericórdia. Amém, queridos? Se Ele vive em mim, por que eu estou abominando as pessoas que estão falhando? Por que eu estou apontando o dedo para as pessoas que estão falhando? Por que eu estou atacando as pessoas que estão falhando? Se Cristo vive em nós, um dia Ele estava na glória, lá no seu trono, e quando Ele olhou para a terra, Ele viu um justo, irmãos, sim ou não? Ele viu um justo, um santo, um justificado. Que justo é ser justificado diante de Deus? Não tinha, por isso Ele veio. E quando Ele morreu naquela cruz, não tinha ninguém salvo, e Ele abriu a porta, que ninguém pode fechar, a porta da salvação. Eu já ouvi alguém dizer que nós vamos tomar um susto quando chegar lá no céu, e tomara que a gente chegue lá no céu, irmãos, porque a gente vai ver tantas pessoas que tropeçaram no céu. Pastor, o que o senhor está fazendo? Irmãos, nós seremos salvos pelo sangue do Cordeiro.
não é por aquilo que nós fazemos. Paulo vai escrever sobre isso, não dá tempo de avançar, mas ele vai falar, isso não, por causa disso não dá motivo para a gente viver na libertinagem, porque eu amo meu Senhor, e eu quero honrar o meu Senhor. E sabe qual foi minha oração, depois de um tempo que eu me converti? Jesus, o Senhor não investiu na pessoa errada. Me dê aqueles que ninguém quer, e eu vou fazer deles ovelhas desejadas por muitos pastores. Não tem problema, é um leproso. Eu vou concluir falando sobre isso. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, não dá tempo da gente ler. Um leproso foi até Jesus. E leproso não podia se aproximar um tiro de uma flecha de ninguém. Era 300 a 350 metros, mais ou menos. Mas ele foi até Jesus. Porque quando um leproso se aproximava de alguém, a lei de Israel, crendo que a lepra era contagiosa, permitia que a pessoa pegasse uma pedra e tacasse no leproso. Entende, querido? Para proteção. Então, por exemplo, está indo numa estrada, e vai numa estrada, de repente você vê que aquela pessoa é um leproso. Então o que a lei permitia você fazer? Pegar uma pedra e tacar no leproso, para se preservar. Então o que o leproso fazia? Ele estava andando na estrada, ele via alguém de longe, ele saía da estrada 300 metros, ele entrava no campo 300 metros, as pessoas passavam, ele voltava para a estrada e ele continuava o seu caminho, porque ele não podia ter contato com ninguém, porque ele era um leproso, era um doente. E quando ele olha para Jesus, sabe, irmãos, ele não teve medo de quebrar os 350 metros, e de repente já não era mais 350, era 200 metros, e de repente não era mais 200 metros, era 100 metros, e de repente as feridas daquele homem se tornou visíveis aos olhos humanos, e ele não teve medo de continuar dando passos em sentido aonde Jesus estava. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque Jesus não veio para tirar pedras, Jesus veio para curar os leprosos, Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus não atirou pedra naquele homem, pelo contrário, Jesus disse, eu quero que você seja purificado, eu quero que você seja curado, e a Bíblia diz que imediatamente, de uma forma milagrosa, a lepra desapareceu. Ei, deixa eu dizer para você, queridos, quantos de nós chegamos diante de Jesus, leprosos, não fisicamente, mas espiritualmente? E sabe o que Jesus fala? Eu quero que você seja purificado, e Ele derrama do seu sangue sobre as nossas vidas, sangue que nos lava, sangue que nos purifica, sangue que nos dignifica, sangue que nos deixa alvos como a neve, diante dos olhos de Deus. Isso é de forma instantânea. Jesus não vai rejeitar, irmãos, ninguém. Por isso que dá uma crise em nós, como fala assim, um estrupador vai receber perdão de Jesus? E tudo que ele fez de mal, já houve uma condenação para ele. Já houve uma condenação para ele. Não foi açoite, não foi espancamento, foi pregos atravessando a mão do nosso Senhor. Aleluia. Mas aquela pessoa que foi tão ruim a vida inteira, praticou tanta maldade a vida inteira, não vai ter nenhuma condenação para ele. Já teve a condenação. Uma lança sendo atravessada ao lado do nosso Senhor, uma coroa de espinho enficada até atingir o crânio do nosso Senhor. Não vai haver nenhuma condenação para ele. Ele orou, e no Getsemane ele começou a derramar o seu sangue. No Getsemane ele começou a expiar o pecado da humanidade. No Getsemane ele começou a suar gotas de sangue. Tudo para quê? Para nos tornar perfeito? Não.
para abrir uma porta e nos preparar para a plenitude da perfeição. Ainda vemos como quem por um espelho, mas um dia nós estaremos com Ele face a face. Os desejos carnais passou, os pensamentos intrusivos passou, tudo isso vai ficar para trás, porque disse Paulo em Filipenses, que assim como Ele é, nós seremos.